Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 17 sobre análise dimensional. Essa daqui é talvez a última aula aqui do curso, né? Nós vimos ao longo desse curso tudo de eletromagnetismo e aqui é uma aula importante que vai lhe dar uma facilidade para a gente mexer com várias grandezas. A gente viu várias unidades de medida, então é uma aula muito que vai vir a calhar, tá bom? Bom, a ideia é o seguinte, né? Todas aquelas variáveis, parâmetros da física que a gente viu, nós podemos representar ela por algumas grandezas fundamentais, que é a massa, o comprimento e o tempo, tá? Então, veja, qualquer tipo de grandeza física a gente pode representar como m, referente à massa, elevado a um expoente alfa. Se ele vai ser, se não depender da massa, a gente coloca como igual a zero, porque aí vai ser um valor 1. Se for inversamente proporcional, é um expoente negativo. Se for diretamente proporcional, é um expoente positivo, né? Temos o comprimento L com um expoente beta e o tempo com expoente gama. E aí a ideia é que a gente vai descobrir aí quais são esses expoentes, tá certo? Então, por exemplo, ó, a velocidade. A velocidade, ela é um comprimento, né, que é o deslocamento da partícula dividido no tempo. Então vai ser o comprimento L dividido pelo tempo. E aí você vê que os expoentes aqui, ó, não dependem da massa. Então eu vou colocar o alfa como zero, porque qualquer número elevado a zero é 1. Depende diretamente do comprimento, eu vou colocar o beta valendo 1. Depende inversamente do tempo, vou colocar então elevado a menos 1, porque aí vai ser 1 sobre t, tá? Então veja, a análise dimensional mostra que esses daqui são os expoentes, tá certo? Da velocidade. Se eu fizer para aceleração, então, aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. A velocidade a gente viu que é isso aqui, né? É o expoente 0, 1 e menos 1, dividido pelo t. Então vai ficar m elevado a zero, o comprimento elevado a 1 e o tempo elevado a menos 2. E se você lembrar, então, é a unidade de comprimento vezes unidade de tempo a menos 2. E é exatamente a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, veja, aqui é metro por segundo, aqui metro por segundo ao quadrado. Então, você consegue, mesmo se você não souber direito qual a unidade de medida daquela grandeza, se você fizer análise dimensional, você consegue ter uma noção aí que tipo de grandeza fundamental ela tem. Se eu fazer isso para a força é massa vezes aceleração. Então vai ser massa vezes tudo isso daqui de aceleração. Então eu vou ter a massa valendo 1, L1 e o T valendo menos 2. Então a unidade de força seria quilograma, né, por metro dividido vezes metro, né, dividido por segundo ao quadrado. Isso daí é o Newton, né, que a gente chama de Newton. O trabalho então é força vezes deslocamento. A força é tudo isso aqui, e o deslocamento é um comprimento. Então, o trabalho eu posso representar por massa elevada a 1, comprimento elevado a 2 e tempo elevado a menos 2, ou seja, quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Eu posso fazer por potência também, que seria o trabalho por unidade de tempo, então é toda aquela unidade do trabalho dividido por um fator de tempo. Então eu teria m elevado a 1, comprimento elevado a 2 e o tempo a menos 3, tá certo? É a mesma coisa com o impulso. O impulso é uma grandeza que é a força vezes o tempo. Então, eu vou pegar toda aquela unidade de força e multiplicar por um fator de tempo. Então, eu vou ter m elevado a 1, L elevado a 2 e tempo elevado a menos 1, tá? E veja aqui que aqui você só vai relacionar as grandezas fundamentais, né, de massa, comprimento e tempo, com os seus expoentes. Então, aqui a gente já vai saber se é quilograma elevado ao quadrado, ou dividido e tudo mais, tá bom? Essa é uma análise que ajuda bastante quando você não tem muita certeza qual unidade de medida você está trabalhando, né? Aqui alguns outros exemplos. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade, desculpa. Então, vai ser o termo de massa vezes aquele termo de velocidade. Então, você vai ter isso aqui de quantidade de movimento, que é quilograma vezes metro dividido por segundo. Posso fazer também por pressão, que é força por área. Veja que a área é comprimento ao quadrado. Então, é o L ao quadrado. Se eu fizer isso, então eu vou ter m elevado a 1, L a menos 1, T elevado a menos 2, tá? Posso fazer isso por densidade, que é massa pelo volume, que é 3 unidades de comprimento multiplicados. Então, L ao cubo.
tá? E assim sucessivamente. Veja que não depende do tempo aqui. Aí é o seguinte, para relacionar coisas de termodinâmica e eletricidade, eu posso também incluir outras unidades fundamentais, como a temperatura, corrente elétrica, quantidade de matéria, intensidade luminosa J. Por exemplo, quantidade de calor, que é o trabalho. Então, vai ser aquela unidade de trabalho que a gente viu. Capacidade térmica é o calor dividido pela variação de temperatura. Então, vai ser aquela unidade de trabalho dividido por um fator aqui de temperatura, que é o θ. Então, vai ficar esses expoentes aqui, tá? Mesma coisa, calor específico, a capacidade térmica dividido pela massa. Então, eu vou pegar tudo isso aqui da capacidade térmica e dividir por um fator de massa. Então, você vê aqui que não depende da massa, tá? A constante universal dos gases. Isso daqui é pressão vezes volume dividido pelo número de matéria, né, quantidade de matéria e temperatura. Então, ó, aqui eu coloquei tudo aquilo de pressão, o volume é um termo de L ao cubo, aqui o N e aqui o fator de temperatura. Então, a constante universal de gases é dado por tudo isso aqui, tá certo? Carga elétrica, a corrente por tempo. A corrente, então, é um termo I, e o tempo vai ser tudo isso daqui, tá? Veja aqui que eu coloquei zero, justamente porque não depende da massa nem do comprimento. E aí, a tensão elétrica que a gente viu é o trabalho, né, dividido pela carga. Então, ó, vou usar a carga, tudo isso aqui, e o trabalho, tudo isso daqui. Eu vou chegar numa relação da adimensionalidade, né, das dimensões dessa unidade de tensão. Posso fazer para resistência elétrica, que é a lei de Ohm. Então, eu pego toda aquela tensão, né, e divido pela corrente, tá certo? Então, se precisar, pausem o vídeo, vejam se vocês entenderam muito bem qual que é a jogada aqui. Isso aqui facilita muito na hora de você descobrir qual que é a unidade de medida que você precisa trabalhar. Eu vou dar um exemplo. Ó. Eu tenho as unidades fundamentais de massa, comprimento e tempo. Eu quero escrever como que é a frequência. A frequência ela é o inverso do período. O período é um tempo. Tá? Então, ele é o inverso do período, então o período vai ser uma unidade de tempo. Então, ó, em termos dessas grandezas fundamentais, não depende da massa, então é elevado a zero. Não depende do comprimento, é elevado a zero. E depende do inverso do tempo, então é menos 1. Então a unidade de frequência é T a menos 1. A constante elástica da mola. Tá? A constante elástica da mola é a força dividido pelo x, que é um comprimento. A força é massa vezes aceleração, então é tudo isso daqui, né? M1, L1 e T a menos 2, dividido por um fator de comprimento. Então, a constante elástica da mola, você fazendo as multiplicações de potência aqui, né? Veja que essa daqui vai cancelar com essa, então vai ser uma unidade de massa, L elevado a zero, não depende do comprimento, e é inversamente proporcional ao quadrado do período, tá bom? Então, isso aqui seria mais ou menos quilograma por segundo ao quadrado, né? Outro exemplo, ó, o campo elétrico. O campo elétrico é a força pela carga, né? E a carga eu vou transformar de corrente pelo tempo. Então, ó, vou pegar todas essas unidades da força, a unidade de corrente, a unidade de tempo, então eu vou representar o campo por todas essas grandezas fundamentais, tá certo? Veja aqui que se você, que aí, ó, veja como eu operei aqui com as potências, tá certo? Capacitância, capacitância é a carga pela DDP. Então eu tenho a carga, né, que é a corrente e o tempo, e a DDP, que é a corrente vezes todo esse termo aqui, né, que é o termo de carga e o termo de campo. Então eu vou colocar todas essas grandezas e a gente vê que é essa dependência aqui. Veja que o termo de corrente eles cancelam, só vou ter o termo de campo. Aí acontece, né? Agora estendendo um pouquinho mais, as equações físicas, né, homogêneas que a gente chama, desse termo aqui, né? A igual a mais BC, onde esse A e BC são grandezas da física, né? Tipo, a equação aqui de velocidade, né? Que é posição igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, né? Mas a questão é o seguinte, se você aplicar análise dimensional nisso daqui, você tem que ver que essa igualdade, esse termo aqui, ele tem que ter as mesmas unidades de medida que esse termo aqui, tá? Ou seja, veja, nesse caso aqui, né, da equação da posição, né? Aqui a posição, ele é um termo de comprimento. Então, esse termo aqui, o S0, ele é um termo de comprimento também.
E esse termo aqui, ó, é uma velocidade multiplicado pelo tempo. Então, é um termo de velocidade, né, que é o comprimento dividido pelo tempo, vezes um termo de tempo. Ó, veja que o tempo ele vai se cancelar, né, -1 com 1. Então, você tem aqui a mesma unidade de um lado, a mesma unidade do outro. Tá? É isso que é a equação física homogênea, quando você faz análise dimensional. Isso te permite, então, analisar qual que é a unidade de medida de um fator aqui, por exemplo, como a velocidade. O que ele tem que ser representado, certo? E aí nós temos esse teorema de Bridgman, que ele fala assim, isso daqui ajudou bastante no desenvolvimento de equações empíricas, né, como, por exemplo, a lei de Ohm. Então, é assim, uma grandeza física nova, né, ela pode ser representada como produto, né, de várias constantes fundamentais da física, né, esse A, B, C são constantes, tipo massa, comprimento, tempo, né, o fator de expoente aqui, alfa, beta e gama, né, que a gente viu, multiplicados aqui por uma constante K, que essa é a constante que tem que ser determinada experimentalmente, né? Então, lá na lei de Ohm, por exemplo, a gente viu a segunda lei de Ohm, né, que a resistência ela é proporcional ao comprimento do fio, diretamente proporcional. Então, o A aqui seria um L elevado a 1. A gente viu que é inversamente proporcional à área do fio, né? Então, o B seria a área e o beta seria -1, porque é inversamente proporcional. E aí você depende de uma constante, que é a resistividade, né? Então você consegue exprimir então esse teorema de Bridgman para você encontrar relações empíricas, tá bom? E aí nós temos um exemplo então. Vamos verificar a homogeneidade dessas equações, ó. Temos aí a equação do MRUV, né, que é uma equação da cinemática clássica. Nós temos posição de um lado, do outro lado a aceleração e o tempo ao quadrado, né? Aqui o fator 2 ele não entra porque eu só estou vendo dados medidos. De um lado só tem o L elevado a uma potência, né? Do outro lado eu vou ter a aceleração, que é o L elevado a 1 dividido pelo tempo ao quadrado, vezes o termo de tempo ao quadrado. O tempo vai sumir, então eu tenho a homogeneidade aqui da equação, L elevado a 1 de um lado, L elevado a 8 do outro. Agora eu quero verificar a potência, né? Potência elétrica. Então, de um lado eu tenho a potência, que é o trabalho, né? Força de deslocamento dividido pelo tempo. Do outro lado eu tenho a DDP vezes a corrente. A DDP, ela é o campo, né? Dividido pela carga vezes a corrente. O termo de corrente vai se cancelar, então eu vou ter o termo de campo vezes o ΔT, tá? E aí, se eu conseguir colocar todas as equações aqui, a gente já tinha descoberto, né, qual que é as unidades de campo, qual que é as unidades de força, deslocamento e tempo, né? A gente vai ver que as equações são homogêneas, tá certo? Então, pessoal, análise dimensional é isso, né? Eu recomendo a vocês tentarem pegar o jeito de fazer essa análise dimensional, é um campo bem interessante, ajuda bastante a você descobrir grandezas físicas novas, né? Para você saber balancear aí as unidades de medida corretamente, mas também te ajuda quando você não lembra, se você não lembrar qual a unidade de medida que você está fazendo a conta. Então, se você fizer a análise dimensional ali das grandezas, né? Você consegue descobrir aí quais são as unidades de medida no sistema internacional, tá certo? Então, vale a pena você pegar o jeito de trabalhar com análise dimensional de unidades de medida, porque isso aqui pode te ajudar grandemente aí quando você estiver tratando de problemas de cunho físico, né? Seja de eletricidade, mecânica, termodinâmica ou magnetismo, tá certo? Obrigado, pessoal. Com isso, nós concluímos o nosso curso, tá? E obrigado pela atenção e até a próxima.